Amigos, nós vamos realizar o vídeo 8, é o primeiro bloco do vídeo 8, que trata do destaque do texto do Basarab Nicolescu, o tópico número 12, página 86, e que trata do feminino e a dimensão poética da existência. Neste tópico, o Basarab apresenta um conceito axial da transdisciplinaridade, que é a atitude transdisciplinar. E nós vamos, então, mostrar que essa atitude do ser transdisciplinar, da pessoa transdisciplinar, resulta de um equilíbrio entre a busca pela efetividade dos processos, das suas ações no mundo, com a afetividade destas ações. Quando você junta essa dialógica entre o A e o E, né, porque o que muda é apenas o A e o E, quer dizer, o A é aquilo que entra e o E é aquilo que sai, Basarab nos dá uma bela demonstração do raciocínio transdisciplinar. Quando nós só se preocupamos com a efetividade, o resultado é o colapso. Ou seja, a sociedade caminha para o colapso. Porque a busca da efetividade nos leva a essa ideia de justificar todos os fins, e de tal forma que os meios não ficam mais substantivos. Então você pode fazer qualquer meio porque o fim justifica o meio, tá certo? Na transdisciplinaridade, o fim não justifica o meio. Ou seja, nós precisamos substantivar tanto os fins, ou seja, a humanização, quanto os meios, os instrumentos que nós usamos precisam eles mesmos humanizar o processo. Então, a Basarab vai nos dar essa ideia de que manter uma coerência na transição entre os níveis de realidade nos permite a busca, ou o encontro, vamos dizer assim, do efetivo. Então, na medida em que eu tenho uma coerência na transição do nível quântico para o nível macro e do nível macro para o nível espiritual, eu consigo ser efetivo no meu processo. Agora, quando eu também consigo a coerência da percepção, da minha percepção como humano, dessa transição dos níveis de realidade, eu vou conseguir preservar e, na verdade, agregar o afetivo. Então, é esse sentimento de coerência entre o princípio de realidade e o princípio da percepção que vai nos garantir que o processo terá uma afetividade permanente. Então, essa ideia aí do afetivo e do afetivo é o que nos manteria, ou nos daria essa verticalidade do humano no seu caminhar transdisciplinar. Lembrando mais uma vez que fora do afetivo, o que nos sobra é a barbárie. Se você não consegue justificar afetivamente a sua efetividade, você está usufruindo de uma forma não legítima e não respeitosa tanto das pessoas quanto da natureza. Bom, o Basarab vai avançar na página 89 para uma das ideias, para uma das consequências mais lindas da ideia da atitude transdisciplinar, que é a relação que ele faz entre futuro e feminino. Então aqui nós temos uma das essências mais lindas da transdisciplinaridade, que é a de nos capacitar, a cada um de nós, a enxergar o feminino como o espaço da futuridade. Então, o feminino ele protege o futuro, seja na criança e no próprio desenvolvimento da criança, seja na proteção da família, seja na proteção da natureza. Toda a atitude feminina é uma atitude de proteção do futuro.
Ou seja, feminino é sinônimo de futuridade. Se nós não conseguirmos proteger as nossas crianças, proteger as jovens mães, proteger o feminino que existe em cada um de nós, é porque nós, seja na natureza, seja na sociedade, é porque nós não estamos conseguindo enxergar, ver o futuro e preservar o futuro. É óbvio que o colapso se estabelece quando o futuro é excluído. E o futuro é excluído quando você exclui a proteção explícita através de políticas públicas e de cultura do feminino. Então, quando o feminino é violentado, é batido, é morto, você está vendo hoje no Brasil essa morte do feminino no sentido tanto da pessoa, né, das mulheres, das jovens, como da natureza, que é insustentável, que nos indigna, porque está retirando do Brasil toda a sua perspectiva de futuro. Então, a Basarab nos traz essa ideia maravilhosa de relacionar o efetivo, a busca pela efetividade dos processos econômicos, sociais e políticos, com a permanência do afetivo, que vai dar sentido civilizatório a essa efetividade. Então, você tem aí o ternário se completando com a ideia de feminino. Então, a atitude transdisciplinar é quando você tem uma coerência entre o pensamento e a experiência, onde você consegue ter um princípio de realidade e mostrar que esse princípio de realidade tem um sentido civilizatório, explícito. Então, pegue uma queimada da Amazônia, pega um derramamento de petróleo, pega o abandono dos jovens e eu te pergunto qual é o sentido civilizatório disso. Então quando se desconecta a eficiência da afetividade, você perde então a noção de humanização. Muito bem, então Basarab vai trabalhar ainda, vai introduzir, nós vamos recuperar mais adiante, a ideia da transpolítica, ou seja, da política que humaniza. E ele vai usar uma palavrinha que eu queria concluir destacando a origem transdisciplinar dessa palavra, que é a palavra ponte. Ou seja, quando você está passando por um viaduto, e abaixo do qual tu tem uma pista tu tem uma estrada com duas pistas, esse viaduto é o elemento transdisciplinar do processo. Por quê? Porque ele está por cima, está num outro nível, e lá embaixo vocês têm os dois elementos contraditórios. Não dá para um carro entrar na contramão. Então, a ponte é sempre um elemento transdisciplinar na estética da vida que você encontra. E ela acontece já lá na estabilização dos elementos do núcleo atômico, mas ela se estabelece de forma ainda mais candente quando ela junta dois RNA formando o DNA. O DNA, a molécula da vida, ela só existe porque tem uma pontezinha que liga as bases nitrogenadas. E essa ponte é um átomo de hidrogênio. Então, e aí você vai trabalhando todo o edifício da transdisciplinaridade, ou todo o espírito da transdisciplinaridade, resulta dessas infinitas pontes que a gente faz. A ponte entre a eficiência e a afetividade, a ponte entre o homem e a mulher, a ponte entre a sociedade e a natureza. Então, essa ideia de que aonde a gente quebra as pontes, nós estamos quebrando a perspectiva da humanização. Então, enfim, a Basarab nos dá essa ideia de que o feminino está na base não só da proteção do futuro, como da proteção da própria humanidade. Um abraço